Eu quero que vocês leiam o artigo 932, incisos 4 e 5. 932, incisos 4 e 5, tá? E digam para mim o que é diferente do 4 e do 5. O que o 4 quer informar e o que o 5 quer informar, tá? O que vocês conseguem perceber entre o inciso 4 e o inciso 5? Beleza? Fiz questão de trazer para vocês e diferenciar o que é jurisprudência, o que é súmula e o que é precedente. E essa distinção, ela tem que estar na cabeça de vocês. Não dá para confundir uma coisa com a outra. Quando você olha para as hipóteses autorizadoras, né, do relator julgar o mérito, você percebe que todas as hipóteses se pautam em precedentes. Precedentes impositivos e precedentes vinculantes. Jurisprudência são reiteradas decisões no mesmo sentido. E a jurisprudência, ela parte de um precedente persuasivo. Isso não está escrito no inciso. O inciso fala de súmulas e fala de decisão de recursos superiores repetitivos, IRDR e IAC. Recursos superiores repetitivos, IRDR e IAC, formam um microsistema de criação de precedentes vinculantes. E súmulas são precedentes impositivos. Em nenhum momento a gente pode confundir isso com jurisprudência, tá? Jurisprudência são reiteradas decisões no mesmo sentido. Pode até ser o entendimento dominante daquele tribunal. Aquele tribunal vem aplicando dessa forma o entendimento deles. Mas aqui eu tenho um precedente meramente persuasivo que se repetiu e foi construindo uma jurisprudência naquele tribunal. Isso não quer dizer que essa jurisprudência seja um precedente impositivo. Para ela ser um precedente impositivo, o tribunal vai ter que fazer o quê? Editar uma súmula, consolidar aquele entendimento. E aí, quando ele edita uma súmula, essa súmula se torna um precedente impositivo. Tá, gente? Então, de cara, vocês percebem que, para que o relator... Porque quando a gente recorre, a ideia do recurso é ter uma decisão colegiada, que é um acórdão. Lembra que a gente estudou, né? O que é um acórdão? Então, a ideia, quando você recorre, é que aquela decisão seja revista por um grupo, ou seja, por um colegiado, e que seja proferido um acórdão. Aqui, a gente tem uma decisão do relator, só do relator, tá? Então, o que acontece? Se a decisão é só do relator, eu só posso ter a decisão do relator em relação ao mérito do recurso, dizer para mim se eu tenho razão ou não, quando, né, ele olhar a existência de entendimento contrário em relação a precedentes vinculantes e precedentes impositivos. Esse é o limite para que o relator possa julgar o mérito. Se não for baseado em precedentes impositivos e vinculantes, o relator não poderá julgar o mérito. Isso ficou claro para vocês? Essa é a mensagem que o legislador deixou. Ele pode julgar o mérito, ele pode entrar no mérito daquele recurso, se for pautado em precedente vinculante ou precedente impositivo. Ficou claro isso para vocês? Então, olha só, como é que está aqui o inciso 4º e 5º. Perceba, ó. Ele pode negar ou dar provimento, mas olha aqui, quando houver a contrariedade aqui, súmulas do STF, STJ, próprio tribunal, que ele faz parte. Acórdão em recurso repetitivo, que é o superior, recurso especial extraordinário. Entendimento de RDR ou IAC. Entendimento de RDR ou IAC é só uma decisão. Vai ser um acórdão aqui. E sendo um acórdão, é precedente vinculante. A tese jurídica é precedente vinculante. Se for proferida em recursos superiores repetitivos, precedente vinculante. Tá? E súmula, o que é súmula? Súmula é precedente impositivo. Tá? Então, a primeira observação que vocês precisam ter na mente de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, a Andréia colocou o artigo aqui para mim, né? A Maria Olívia colocou exatamente, enquanto o inciso 4 nega provimento de recurso que contraria súmula, etc e tal,
o quinto dá provimento quanto à matéria. Beleza? Então, primeira observação, o limite para autorização do relator julgar o mérito. Precedentes vinculantes e precedentes impositivos. Essa é a primeira observação que tem que ser feita. E aí, escrevam um OBS aí. O que acontece? Se for no STJ, o STJ ele foi além do que a lei falou. O legislador não autorizou isso, tá? O STJ, na interpretação que ele deu para as demandas no STJ, ele entende que o relator, lá no STJ, pode julgar o mérito se ele observar, né, que o recurso ou a decisão está contrária ao entendimento dominante daquele tribunal. Mas isso, gente, só em sede de STJ. Ficou claro isso para vocês? O que a gente vê nesse artigo aqui do 932, ó, no inciso 4º e inciso 5º, perceba que o legislador ele limitou a quê? A precedentes impositivos e a precedentes vinculantes. Ou seja, o legislador ele colocou súmulas e colocou, né, aqueles instrumentos que compõem um microsistema de formação de precedente vinculante. O STJ cria uma opção a mais, mas só nas demandas que estão tramitando lá no STJ. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, se eu estiver no STJ, o relator também vai poder decidir monocraticamente com base em jurisprudência dominante daquele tribunal. Conseguiram entender isso? Mas não é só essa percepção que vocês tiveram, tá? Então, a primeira percepção que vocês tiveram é, né? Olha, o relator pode julgar o mérito se tiver precedente vinculante e impositivo ali. E, excepcionalmente, no STJ, se houver jurisprudência dominante. Foi? Agora, segunda percepção que vocês tiveram e colocaram para mim aqui, né? Vocês verificaram que, no primeiro caso, se o recurso estiver contrário a esses precedentes impositivos e precedentes vinculantes, o relator pode negar provimento ao recurso dele. Por óbvio, né? Eu vou lá e recorro. Só que toda a base do meu recurso é contrário a precedentes impositivos e a precedentes vinculantes. Gente, se o meu recurso seguir para julgamento no colegiado, o que vai acontecer? O colegiado não vai negar provimento exatamente com base nesses precedentes? Exato, Lívia. Então, o relator já antecipa essa negativa. Então, o relator, monocraticamente, ele já nega provimento, porque ele sabe que aquele recurso não vai redundar na reforma, nem na invalidação da decisão. Porque, na verdade, é o recurso que está resistindo àquele precedente. Tá? Então, essa é a primeira situação que eu pedi para vocês observarem. Então, o relator ele pode negar provimento se as razões do meu recurso forem contrárias a precedentes vinculantes ou impositivos. Mas o inciso 5º, ele fala o quê? Que o relator pode dar provimento, não é? E aí, tem algo no inciso 5º que não tem no inciso 4º. Qual é a palavrinha que tem a mais no inciso 5º que você não encontra no inciso 4º? Facultadas contra as razões, não é isso, Ana Paula? Perfeito. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá, vamos tentar entender. Quando o relator nega provimento, perceba, vai mudar alguma coisa no estado daquele processo? Decisão foi proferida, eu recorro, o relator nega provimento. Vai mudar alguma coisa? A decisão vai se manter. Não muda nada. Exatamente. Não afeta em nada a parte contrária. Então, o relator, mesmo que a parte contrária não tenha trazido aos autos os contra-argumentos ao meu recurso, isso não vai mudar a situação dela. Então, ele pode negar provimento ao meu recurso. Só que quando eu falo dele dar provimento ao recurso, significa que, se eu me sentir prejudicado e recorrer, alguém se sentiu beneficiado com aquela decisão. E se ele der provimento, significa que ele vai mexer naquela decisão. E aí ele vai mexer na situação atual, não vai? Por isso, eu não posso mexer na situação atual
sem permitir que a parte exerça o contraditório. Por que ele fala facultadas contra-razões? Porque intimar a parte a apresentar contra-razões é um dever do Estado. Mas a parte apresentar essas contra-razões é uma faculdade dela. Ela pode ou não apresentar contra-razões. Mas ele não pode analisar aquele recurso no sentido de dar provimento sem que ele permita que a parte apresente as contra-razões. Porque senão ele vai estar violando o contraditório. Por quê? Porque dar provimento ao recurso significa alterar de alguma forma aquela decisão proferida. Por esse motivo, o legislador falou, facultadas contra-razões, o relator pode dar provimento ao recurso, se a decisão for contrária a precedentes impositivos intermediários. E aí, pensem comigo. Eu recorro dizendo exatamente isso. Olha, a decisão não respeitou o precedente vinculante X. Ela foi contrária ao precedente vinculante X. O que o relator faz? O relator manda intimar a parte contrária, a parte recorrida, para que ela apresente as contra-razões dela, que são os contra-argumentos aos meus argumentos que estão no recurso. Quando a parte apresenta as contra-razões, nessas contra-razões ela vai privilegiar o julgado. Ela vai privilegiar a decisão. E aí ela pode dizer exatamente, olha, a decisão aplicou esse precedente porque a parte em momento nenhum mostrou distinguish, porque não é caso de overruling. Aqui o discurso vai ser no sentido de falar que não existe distinção, que não existe necessidade de superação. Por quê? Porque a parte contrária, ela quer manter a decisão proferida. Entenderam? Então, aqui, a importância de manter a decisão, o interesse de manter a decisão é do recorrido, não é de quem está recorrendo. Quem está recorrendo está dizendo o seguinte, olha só, aquela decisão foi proferida contrária a precedentes vinculantes impositivos. E é esse o motivo pelo qual o legislador autoriza o relator a dar provimento ao recurso. Ficou claro isso para vocês? Então, era isso que eu queria falar com vocês. O relator, então, pegou o recurso e ele pode não conhecer do recurso. Isso é a primeira coisa que ele vai fazer, tá? Não conheço do recurso. Deixa eu ver se tem alguma hipótese aqui para eu não conhecer do recurso. Conheço do recurso, ótimo. Conheci do recurso, próximo passo é ver se eu já posso decidir o mérito. Se não for nenhuma dessas hipóteses, perceba, nem todo recurso ele vai estar pautado exatamente, né, numa fundamentação contrária a precedente ou uma decisão contrária a precedentes vinculantes ou impositivos. E aí, nesses casos, se for uma situação que não incida em precedentes vinculantes e impositivos, o que vai acontecer? O relator pode julgar sozinho o mérito? Não pode, porque o legislador limitou a possibilidade dele julgar o mérito. E aí ele vai exercer a gestão do processo. Aí sim, a gente parte, né, para a análise do procedimento. Para quê? Para que o relator depois vá seguir para a sessão de julgamento. E aí, nesse caso, o relator vai olhar se tem tutela provisória requerida. Lembra que a Ana Paula requeriu a tutela provisória? Aquele exemplo que eu dei do plano de saúde? Pois é, aqui. Então, ele vai apreciar, ele vai ver se tem tutela provisória requerida para apreciar. Ele vai apreciar requerimento de efeito suspensivo ao recurso. A gente vai estudar isso, tá? Efeito suspensivo, por isso eu não vou me aprofundar aqui nisso agora. Ele vai dirigir e ordenar o processo, fazer com que o processo caminhe até chegar à decisão do mérito do recurso. Ele vai conduzir provas se for necessário. Por quê? Professora, provas em tribunal é possível. Inclusive, nós temos um recurso, que é a apelação, que ela autoriza você levar fatos novos para serem discutidos em sede de tribunal. Então, quando ela autoriza fatos novos, você precisa provar. Então, se tiver que produzir prova, quem vai ordenar isso? Quem vai conduzir essa produção de provas? O próprio relator. E, se for o caso, ele vai emitir uma carta de ordem para o juízo de primeiro grau para que produza a prova e depois remeta para ele, tá? Mas é ele quem conduz. Aqui a gente vê o quanto aquela música do Roberto Carlos foi feita para o relator. Porque perceba o quanto ele vai, né, se aprofundar no seu processo. Se for o caso de autocomposição, é ele quem vai homologar essa autocomposição. É ele quem vai processar e decidir o incidente de desconsideração de personalidade jurídica se for instaurado no tribunal, porque esse incidente de desconsideração,
ele pode ser suscitado em qualquer grau de jurisdição e em qualquer fase do processo, tá? É ele quem vai intimar o Ministério Público nos casos em que, obrigatoriamente, o Ministério Público precise atuar no processo e vai cumprir todos os atos regimentais que assim o regimento determinar. Tá ok? E muito interessante, por parte do legislador, foi o seguinte: se o relator estiver analisando o seu processo e identificar uma questão superveniente, por exemplo, ele identifica uma prescrição, tem uma prescrição aqui. Aí ele vai olhar o processo e ele vê que em nenhum momento as partes discutiram prescrição. E ele está vendo uma prescrição ali. O que ele tem que fazer? O dever de consulta. Ele tem que intimar as partes para que as partes falem acerca daquela prescrição. Lembra? O artigo 10 é vedado decisão surpresa. Então, nesse caso, ele precisa intimar as partes para que as partes se manifestem sobre aquela questão superveniente que ele está observando. E cabe às partes convencer a ele, né, de que aquela questão superveniente que ele identificou, na verdade, não faz sentido naquele caso concreto, tá? Eu deixo um super beijo no coração de vocês e até semana que vem, se Deus quiser.